Diga não para seu filho. Este é o tema deste vídeo. Muitas vezes nós nos preocupamos com que tipo de mundo nós estamos deixando para os nossos filhos, quando na verdade a pergunta correta seria: que tipo de filhos estamos deixando para este mundo? Será que nossos filhos eles conhecem o que é limite? Será que nossos filhos conhecem o que é não? Será que nossos filhos reconhecem a autoridade? Primeiro a nossa autoridade e depois a autoridade de terceiros? Por isso é muito importante os nãos. Os não da vida são fundamentais para estabelecer, em primeiro lugar, para estabelecer limites e, em segundo lugar, para nos dar uma direção do que é certo e do que é errado. Em toda a vida você vai encontrar limites. Como ainda eles são crianças e não entendem sobre isso, os pais são responsáveis para estabelecer princípios, para estabelecer limites na vida. E crianças necessitam de normas, crianças necessitam de regras, de horário para dormir, de horário para acordar, de uma alimentação balanceada. E um pai e uma mãe precisam se mostrar firme, decidido e preocupado, porque isso não somente vai regular a vida deles, a vida das crianças, mas também a relação que esta criança vai ter com o mundo e com as outras pessoas. Uma criança que não ouve não, ela não é frustrada e ela se torna um adulto frágil que não consegue ouvir não. Vamos parar um pouquinho para recordar, você que está me ouvindo, quantos não você ouviu do teu pai e da tua mãe? Quantas vezes você quis fazer algo que o teu pai disse, não, isso aqui não pode? Quantas vezes você quis ir em festa ou em lugares que o seu pai ou sua mãe disse, não, você não pode ir lá? Então quantas vezes nós ouvimos não dos nossos pais e nem por isso nós nos tornamos rebeldes? Nem por isso nós nos tornamos uma geração que não sabe o que é limites. Porém, agora nós estamos vendo uma nova geração crescendo sem limites. Uma nova geração crescendo achando que a vida é maravilhosa, que a vida simplesmente vai lhe presentear com muitas coisas. E não é assim. A própria palavra de Deus, ela impõe limites para nós. Lembra do jardim do Éden? Deus colocou Adão e Eva dentro do Éden, porém o Senhor disse para ele, da árvore do meio do jardim, dela não comerá, porque o dia que você comer, você vai morrer. E aí a Bíblia diz que eles começaram a viver dentro do jardim do Éden até um dia em que Eva ultrapassou o limite e ela conversou com a serpente e os dois caíram e por causa do seu pecado, eles foram tirados do jardim do Éden. Os limites servem para nos apontar o que é certo e o que é errado. Os limites está dizendo, até aqui você pode, passou daqui você já não pode mais. E se você passar, você tem consequências. Na vida da criança também precisa se estabelecer esses limites. E se ele ultrapassar, e se ela ultrapassar, aí tem as suas consequências. Por quê, irmão? Porque a vida é assim. Tudo na vida tem um limite e é dentro de casa que a criança consegue aprender o que é certo, o que é errado, que ele consegue aprender até onde ele pode, até onde ele não pode e também aprender que se ele ultrapassar o limite, ele vai ter suas consequências. Em Êxodo 20, quando Deus ordena aí Moisés a escrever as tábuas da lei, ou quando Deus dá as tábuas da lei a Moisés, se nós lermos nos 10 mandamentos, está cheio de não, não pode isso, não pode aquilo, não isso, não aquilo. Estes 10 mandamentos ali são para estabelecer um limite, para que o povo pudesse entender que para estar com Deus, para agradar a Deus, eles precisavam guardar os mandamentos de Deus. Educar os filhos é uma responsabilidade exclusiva dos pais. A escola e a igreja não têm responsabilidade de educar os seus filhos. A igreja e a escola ela pode dar um suporte e uma ajuda, mas o limite ele é estabelecido pelo pai, pela mãe ou pelo responsável legal. Você já reparou que nós vivemos em uma geração onde os pais volta e meia estão perguntando para os filhos, filho, você me ama? A mãe também da mesma maneira, filho, você me ama? Porque esses pais têm uma carência antiga ou traumas antigos que ainda não foram curados. E agora eles olham para os filhos e muitas das vezes eles não vão impor limite nos filhos porque ele acha que impondo limite ele está mostrando que ele não ama o filho. Ele acha que privando o filho de algumas coisas, o filho vai entender que o pai não lhe ama. E é totalmente ao contrário. Olha o que diz Provérbios capítulo 23 e o versículo 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Então Salomão está dando aqui um ensinamento para nós. E ainda está dizendo que se você disciplinar a criança com vara, ela não morrerá. É claro que nós não somos a favor do espancamento, mas a correção é necessária para que eles consigam entender o que é certo, o que é errado e também reconhecer os limites da vida.
Por isso nós vivemos numa sociedade sem limites. Por isso que, se você fazer uma breve pesquisa, você vai ver que as penitenciárias estão enchendo cada dia mais. Não tem lugar mais para colocar presos. E a maioria desses presos que estão lá, a culpa não são deles só. A culpa são dos pais que não imporam limites, que não disseram: meu filho, você não pode fazer isso. Meu filho, você não pode pegar isso porque não é teu. Você não pode pegar as coisas que é da outra pessoa. E com isso eles vão crescendo. E depois, meu irmão, depois que ele crescer e tomar uma idade, quando você não impõe limites, o mundo vai impor. Quando você não diz não pro teu filho porque você acha que você vai magoá-lo, quando ele vai pro mundo, ele acha que o mundo também vai girar em volta dele. No primeiro desafio da vida, ele vai se tornar um adolescente rebelde. No primeiro desafio da vida, ele vai querer brigar com as pessoas e exigir que as pessoas tratem ele como o pai e a mãe tratavam, e não é assim. Nós vivemos em uma sociedade onde todos nós temos a nossa participação, onde nós entendemos que, se nós queremos alguma coisa, nós temos que lutar por isso, nós temos que trabalhar por isso. Nós entendemos que a vida não é um mar de rosa. Existem momentos da vida que você vai tentar algo e você não vai conseguir, mas nem por isso você vai se tornar simplesmente um adulto mimado, alguém que vai sentar, chorar, se desesperar. Não, você vai tentar novamente. É isso que o não, dentro da casa do pai e da mãe, ensina para os filhos. Que nem tudo que eles querem eles vão alcançar. Nem tudo que eles desejam eles vão ter. Por isso que é necessário que o pai e a mãe digam não. Porque o não agora pode parecer algo ruim, mas lá na frente eles vão entender. Eu não estava preparado para ter isso. Deus faz isso com a gente. Deus não nos dá tudo o que nós queremos. Muitas das vezes Ele permite que o tempo vai nos moldando, o próprio tempo vai nos ensinando e nos moldando para que nós possamos receber algo que de fato nós queremos. E o maior problema de não estabelecer limites, não dizer não para o filho ou para a filha, é que eles vão crescer. E quando eles crescer, eles também, como eles não respeitam a tua autoridade como pai, como mãe, ele também não vai respeitar a autoridade de ninguém. Assim será no primeiro trabalho que ele for, ele não vai respeitar a autoridade. Assim será na igreja, quem sabe onde ele for congregar, ele não vai respeitar pastor. Em todos os lugares que nós fomos, tem regras. E nós precisamos seguir as regras. E por que é estabelecido regras? Porque a regra é um limite. Ou seja, você pode até aqui. Daqui para frente você não pode. Isto, irmão, é que faz com que a sociedade viva em comunhão, em harmonia. Por mais que vemos pessoas que diretamente quebram regras, mas para todo aquele que quebra a regra, também há uma consequência. Hoje ou amanhã, a vida vai se preocupar de trazer a consequência para aqueles que quebram as regras. A lei de Deus é exatamente igual. Alguém pode viver quebrando as regras, mas um dia vai chegar a sentença final. Um dia o Senhor vai chegar e vai julgar a cada um segundo as suas obras. O que leva muitas crianças ou muitos adolescentes às drogas, à prostituição e a outras coisas mais é a falta de limites ou é a falta de amor. Quem não ama não impõe limites. Agora, quem ama, ele cuida, ele preserva, ele vai fazer o melhor. Nós vivemos em um tempo onde, infelizmente, as drogas, o consumo de drogas entre adolescentes tem crescido de uma forma estrondosa. Muitos pais dizem: eu trabalho muito, eu trabalho de dia, muitas das vezes trabalho no final de semana e não tenho tempo para educar o meu filho. Só que aí nós vamos criando uma grande bola de neve, porque hoje os pais não têm tempo, mas amanhã, quem sabe, se o filho se envolver com drogas ou com coisas erradas, amanhã o pai vai ter que gastar um tempo dobrado e muitas vezes o dinheiro que ele não tem para tentar ajudar o filho a sair desse mundo. É por isso que vale a pena hoje, como pais, nós estabelecermos princípios, nós estabelecemos limites para os nossos filhos, que amanhã nós não vemos eles no mundo das drogas. Olha o que diz o sábio Salomão: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não venha se desviar dele. É responsabilidade dos pais ensinar os filhos no caminho. Isso quer dizer, você não vai ensinar aonde é o caminho, por onde ele tem que ir. Não, você vai ensinar ele no caminho. Você e ele andando junto. Meu filho, isso aqui não pode. Minha filha, isso aqui não pode. E todas as vezes que ele ou ela quebrar regras, quebrar
Ultrapassar o limite mostra que há uma consequência. Meu filho, você ultrapassou o limite, então tem a consequência. Para que ele entenda que o pai e a mãe é a autoridade sobre a vida dele e também aprender que no mundo nós temos muitas pessoas que serão nossas autoridades e devemos, como cidadão brasileiro, obedecer às nossas autoridades. A própria Bíblia nos ensina que toda alma esteja sujeita à autoridade. A Bíblia diz que quem não é sujeito à autoridade também não é sujeito a Deus, ou seja, ele não obedece a Deus. Então, para isso, meu irmão, minha irmã, imponha limite, diga não, coloque limite, coloque regras na tua casa. Quando não há regras, o filho muitas das vezes vai na casa do outro e ele acha que pode fazer como fazia na sua casa, porque ele acha que em todo lugar não tem regra. E aí nós criamos crianças mimadas, crianças que vão crescer sem aprender o que é não, crianças que terão dificuldade de se relacionar com os outros, de relacionar com a família, de ter um casamento, de instituir uma família e muitas das vezes até de se comunicar com Deus, de obedecer a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, eu deixo um conselho para você. Aprenda a dizer não. Estabeleça limites na tua casa. Estabeleça um horário. Estabeleça o que é certo e o que é errado. E a partir desse ponto, você vai ensinar o teu filho que ele precisa obedecer regras. Em todos os lugares que ele for, ele vai ter que obedecer regras. E isso ele precisa aprender. Não é na escola, não é na igreja, e muito menos no presídio. Eles precisam aprender isso dentro de casa. Porque se não aprender dentro de casa, infelizmente, a vida não é fácil. A vida não vai dar uma colher de chá. Infelizmente, a vida bate e bate doído. Por isso, aprenda, meu irmão, estabeleça princípios e salve o seu filho. Estabeleça princípios e salve a tua família e que o nome do Senhor seja glorificado. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam e que Deus, em Cristo Jesus, siga vos abençoando.